Olá, você que está a partir de agora conosco no Café com Fé, nós trazemos hoje um tema super importante, principalmente para este dia saudoso, que é o Dia de Finados, e nós vamos contextualizar, eu, o pastor João Torres aqui, a pastora Simone está aqui também já né, com a papelada ali só mostrando para a gente, para nós seguirmos esse roteiro. Valeu, pastora Simone, e a você que nos acompanha, não sei a hora, mas o dia é hoje, Dia de Finados. Pastor João, uma pequena e breve oração para nós iniciarmos esse programa. Amém. Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Esse dia 2 de novembro, vamos estar falando sobre o dia dos finados. Vamos fazer uma pequena oração para nós iniciarmos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Deus. Nós entramos na Tua presença e te apresentamos nesse momento, colocamos nas Tuas mãos, para que Tu venha nos conduzir a esclarecer, a trazer uma palavra de consolo, de conforto, até para o coração daqueles que já perderam seus entes queridos, e que hoje, Senhor, se comemora, se faz uma festa de saudação às pessoas que já partiram. Que Tu venhas trazendo sabedoria e também prepara o coração daqueles que vão ouvir a Tua palavra, Pai. Glória a Jesus. Amém. Pois, portanto, meus amados irmãos, o Dia de Finados ele atravessa fronteiras, culturas, religiões, enfim, cada país tem praticamente a mesma semelhança para se comemorar, para relembrar aqueles que partiram, né? Como vai acontecer conosco também. Então, a origem do Dia de Finados remonta, né, àqueles tempos do Império Romano, por exemplo, em que os cristãos eram enterrados em catacumbas, né? Então, as pessoas iam lá, né, oravam para aqueles mortos, principalmente os mártires, daquele período, após a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos céus, né? Mas, antes disso, o Senhor Jesus chorou ali perante a sepultura de Lázaro. Então, a gente lembra um choro, não tem um que escape desse momento de passar por esta fase. Nós estamos aqui ainda, vamos passar por essa fase, pastor, queira ou não, nós vamos passar, né? Então, o costume de rezar pelos mortos, ele tem mais uma participação da Igreja Católica, dos nossos irmãos católicos, que vão lá nesse dia, fazem aquele ritual, acendem velas, né? E dão palavras ali, mas nós vamos baseado nas Sagradas Escrituras, o que acontece realmente, e o pastor João esteja à vontade, que há passagens bíblicas que norteiam a todos nós com relação a se há comunicação, pastor, porque as pessoas vão lá, rezam, oram e se comunicam, acendem velas e tal, e na verdade também não deixa de ser o comércio, né? As flores artificiais, ou mesmo as flores naturais, as velas, e ali entra, né, um mercado que realmente ajuda na vida financeira de muita gente, por sinal. Mas, pastor João, com relação ao Dia de Finados, é uma coisa que no Brasil também é uma tradição da Igreja Católica, né? Eu sei que muitos irmãos também evangélicos lembram, né, até vão talvez no cemitério, né, para lembrar, porque é uma coisa saudosa. É uma coisa saudosa realmente nós lembrarmos aqueles que partiram, pai, mãe, filho, irmão, parente, enfim, amigos, né? E ela tem a ideia de se rememorar aquilo que aquela pessoa deixou de bem. E é um dia de refletir também, né, de pensarmos assim, o que a palavra de Deus diz que não é melhor nós irmos para um velório do que para uma festa. Uma festa, né, pastor? Agora me diga, pastor, na passagem bíblica separada pelo Senhor, o que diz? Há como nós nos comunicarmos com mortos, ir lá conversarmos com ele, ou pedimos que aquele que partiu, olha, chega lá em cima e começa a interceder por mim, pela minha família. É possível, pastor? Meu pastor, como o senhor falou no início, iniciou apenas como um dia de homenagens, né? Um dia em que as pessoas paravam ali, reuniam a família para relembrar aquela pessoa que partiu, mas como também já o senhor falou com grande sabedoria, aí se tornou um comércio, um comércio onde se vende tudo ali na porta do cemitério para as pessoas. Eu até vejo como uma forma de aproveitamento daquele momento ali dolorido das pessoas, né? Pastor, é questão de ir no cemitério eu acredito que é válido você ir ao cemitério para você cuidar daquele local, até porque
se torna uma propriedade da família. Né? Você compra aquela sepultura, você faz ali um túmulo bonito, faz ali para que os familiares que vão ali morrendo, vão falecendo, eles venham a ser enterrados naquele local. Então, a importância de cuidar daquele local não é errado. Né? Aí o senhor me perguntou a respeito do contato, a respeito se eu preciso ainda acender vela para aquelas pessoas que já partiram. Na verdade, é uma tradição. Só que no coração de muitas pessoas ainda acreditam que eu posso acender uma vela para iluminar, como minha avó dizia, né? Minha avó muito católica, ela aceitou a Cristo antes de partir, mas ela dizia que acendia-se a vela para que iluminar o caminho daquela pessoa. Aí nós vamos entrar aqui no texto bíblico de Lucas, né, capítulo 16, verso 19, passar aqui rapidamente, o tempo é curto, mas vocês já conhecem a história. A epígrafe diz assim: a parábola do rico e do Lázaro. Diz assim: ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho fino e vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente a sua vida. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta da casa desse homem e desejava ele se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães lambiam-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo, morrendo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e também o rico foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos e em tormenta viu ao longe Abraão e lhe pediu ali ajuda. Né? O texto é muito longo, não vou continuar mais. Aí, o que nós temos de ideia desse texto, pastor? Que erroneamente, muitas pessoas juntam esse texto com aquele texto que Jesus disse que é muito mais fácil um rico, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, dá-se a ideia de que se eu vou me manter pobre, miserável, vou ir para o céu. Então, se eu não posso ficar rico, porque senão eu vou para o inferno. Então, essa é uma ideia errônea, uma ideia errada. Né? Aí, o que acontece? Nesse momento, o Lázaro no seio de Abraão e o rico ali em tormentos, ali no Hades. O rico se volta para Abraão e diz: Abraão, vai lá e manda ali uma mensagem, fala com meus irmãos, né? Manda Lázaro ir lá falar alguma coisa, quem sabe ele voltando dos mortos, as pessoas não vão aceitar. Aí ele responde e diz: olha, eu não posso fazer isso, por quê? Porque eles têm os profetas lá na terra. E isso remonta, como já disse o senhor aí, para um acontecimento real, não só uma parábola. Porque quando Jesus fala em parábolas, ele não cita nomes próprios de pessoas. Ele citou Abraão, citou Moisés, citou os profetas da terra. Então, o que ele disse? Nós não podemos ir lá e nem eles podem vir aqui, porque há entre nós um grande abismo. Ou seja, não podemos ter contato, pastor. Aí nós temos o que minha esposa agora citou aí, o contato de Saul com a feiticeira de Endor. O feiticeiro fez subir ali uma imagem. Aí, esse é um texto muito longo, seria até bom nós estudarmos um pouquinho aí para falarmos mais tarde. Mas o que dá para entender naquele texto? As pessoas dizem: mas foi Samuel. Quem disse que foi Samuel foi Saul. Lá adiante, a Bíblia revela que não foi. Diante a feiticeira. Não foi o feiticeiro que disse: eu fiz subir Samuel. Ele disse: eu vejo um homem vindo envolto em panos, né, um ancião de dias. Aí Saul, na sua agonia, pulou e disse: é Samuel. E na verdade não era Samuel. Era um espírito que estava ali enganando Samuel, porque ele estava em rebeldia. Então, resumindo da pergunta que o senhor falou, meu pastor, não há condições de termos contato com os mortos, de sentar, eu e o meu pastor aqui, botarmos aqui um copo com água, sem ofender a religião de ninguém, estamos falando de Bíblia, e através desta água eu chamar o espírito da minha avó, que já morreu, para vir aqui. Segundo o texto que nós lemos aqui, meu pastor do Rico e o Lázaro, não há condição nenhuma de eles virem até nós, e nem nós de ir até eles, meu pastor. Exato, inclusive eu separei um texto que os santos também não podem nos ajudar, e mesmo se pudesse, suas orações não poderiam ser compradas com velas, né?
temos um intercessor junto a Deus, irmãos. A Bíblia é enfática, nos orienta, que o único que pode interceder por nós é Jesus Cristo. Os mortos não têm consciência. Então, puxando mais um pouquinho, budistas, espíritas, judeus e outros, comemoram sim. Cada um tem se você pesquisar como é que eles comemoram finados, o que pensam a respeito da vida após morte, são singularidades, mas também não é muito comum, de acordo com as Sagradas Escrituras, vai refutar muito desses fatos, dessas crenças, mas nós não estamos aqui para condenar, apenas para esclarecer junto à palavra. Da luz da palavra. Exatamente. Né? Não é ideia minha, não é ideia do pastor Tom, é Bíblia, nós estamos falando aqui de Bíblia. E quero fazer uma pergunta para o senhor aqui, que eu sei que o senhor tem muita coisa na cabeça, inteligência aí. A palavra de Deus diz: depois da morte segue-se o juízo, está o homem ordenado a morrer uma vez só. Sim. Depois da morte segue-se o juízo. Então, eu lhe pergunto, há condição de nós mudarmos a situação do homem depois que morre, através de uma oração, através de uma reza, através de um terço, através de, seja lá de qualquer, de uma oferenda, oferendar alguma coisa? Há possibilidade de nós mudarmos a condição do homem depois que ele morre, pastor? Não, porque já há um decreto. Inclusive, eu separei a propósito, Eclesiastes 9, 4, 18. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, pastor, a gente já vai pular aí, porque para nós, os evangélicos, a nossa fé em Cristo no dia de finados gera em nós, sobretudo, esperança. E é por isso que nós vamos aqui para a 1 Tessalonicenses. Eu queria que você também abrisse as Sagradas Escrituras. Nós vamos já traçar mais um pouco a respeito do arrebatamento. A esperança depois morte. Pastor. Então agora eu vou fazer essa leitura aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do 13, né? Pronto. Exatamente. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que já faleceram, os que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, né, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Né? Depois nós, o que ficarmos vivos juntamente com eles, seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Né? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pastor, nós devemos nos consolar, claro, quando morre um ente querido, um amigo, nós vamos lá consolar os parentes. Né, pastor? Mas nós esperamos, com relação à morte, que nós vamos aguardar. Mas só que aqueles que entregaram sua vida a Jesus, aqueles que realmente buscam uma vida santa, né, e mesmo assim é de acordo com a permissão de Deus, é de graça, não adianta nos esforçarmos, pastor, fazermos aquilo, obras, mas como Paulo disse, Tiago disse, a obra sem fé é morta. Logo, nós devemos ter essa viva esperança de nos consolar uns aos outros. Passando daí, pastor, como o senhor falou, não pode mais fazer nada. O texto ele dá duas expressões aqui, meu pastor, com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Ele fala, porque se cremos em Cristo, se nós cremos em Cristo, ressuscitou, aliás, 3. Crer em Cristo é o primeiro quesito, assim também aos que em Cristo dormem, em que Jesus dorme, que morreram com Jesus, é o segundo. E o terceiro ponto aqui e os que morreram em Cristo, ressuscitação. Ele está deixando bem claro, né, que não há possibilidade de mudar a condição do homem depois da morte. Depois da morte segue-se o juízo. O texto nos garante aqui, se nós cremos em Cristo, se nós dormimos em Cristo e se nós morremos em Cristo, nós ressuscitaremos com Ele para a vida eterna. Depois da morte,
É como diz aquele hino antigo, né? Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro, o rio e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. Então, esse texto nos garante que nós precisamos de Cristo. Né? Nós podemos viver, meu pastor, a vida todinha sem Jesus. A vida todinha sem Deus, mas nós não podemos morrer sem Jesus na nossa vida. Acho que o nosso tempo já terminou. Mas apenas para finalizarmos aqui os 15 minutos, Jesus tem a promessa, a melhor promessa para nós, pastor João, né? É que quando ele diz que é o pão da vida, né, irmãos? Ele diz que por aqueles que estão na sua presença, o Pai não abandonará, né? E que ele vai estar conosco, vai ressuscitar no último dia. Essa passagem que está aqui em João capítulo 6, a gente vai dizer nas nossas palavras que há uma viva e doce esperança de que nós ressuscitaremos, como Jesus Cristo ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar também. É verdade. Amém? E eu quero fazer um desafio aqui para mim, para o pastor Tom, para que nós... eu já estudei um pouco sobre esse texto, mas eu vou estudar um pouco mais sobre o encontro de Saul com a feiticeira de Endor. Ali tem muitas vírgulas que desmascaram as pessoas que dizem que ele realmente falou com Samuel morto. Nós vamos destrinchar aquilo ali, e só para esclarecer para você que o que está morto não volta. Simplesmente. Então, vamos estudar um pouquinho mais a respeito disso, e nós vamos voltar com esse tema, aqui o pastor Tom e eu, para que nós possamos esclarecer você, para que você não seja enganado. Mas Jesus Cristo mesmo disse, né, meu pastor? Eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Então, até o nosso próximo Café com Fé. Fiquem com Deus.